Então vamos lá, gente. Bom, bem-vindos mais uma vez ao Pré-Manners Club. Aqui nós vamos te ensinar como você pode faturar mais de R$ 8.000 por mês, gerenciando campanhas UGC sem você precisar aparecer. Um mercado novo, tecnicamente novo, e que poucas pessoas conhecem. Um mercado, talvez, a gente pode dizer até um pouco invisível, mas que está aí e que eu sou a prova que é muito possível viver 100% desse mercado, 100% do digital, e essa é a meta. É a meta você sair daqui hoje entendendo um pouquinho mais sobre o que é o GC Manager e conseguindo aplicar isso no seu trabalho, para os seus clientes e começar a trabalhar com a parte de gestão de campanha UGC. Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês, que está chegando um pouquinho atrasado. Bora, combinado. Então vamos lá. Antes de tudo, eu queria explicar para vocês que a gente vai passar por um processo, são várias fases. Primeiro, eu preciso muito que você também tenha seu caderno, tenha sua água, vai ser realmente uma aula, então vocês vão tirar várias informações super importantes daqui, e para isso a gente precisa estar 100% concentrado, combinado? Hoje você, como a gente falou aqui, você vai aprender a faturar mais de R$ 8.000 gerenciando campanha, começando do zero. E para você entender se esse processo é para você, a gente separou aqui algumas coisas. Você consegue trabalhar com GC Manager mesmo que você nunca tenha vendido nada na internet, mesmo que você esteja começando do total zero, mesmo que você seja tímida. Tem muita gente aqui no chat que eu tô vendo que são rostinhos conhecidos e sabem como eu sou tímida. Tá aqui hoje é um desafio gigantesco para mim e eu nem acredito que eu tô fazendo isso, mas realmente é um passo assim muito grande, e mesmo que você seja tímida, com o treinamento certo e com o passo a passo correto, você consegue sim estar trabalhando nesse mercado também. 3, mesmo que você esteja começando agora ou já atue como criadora de conteúdo GC, mesmo que você esteja começando a dar seus primeiros passos no digital, ou se você já é uma GC, por exemplo, se você é uma influenciadora, você consegue começar nesse mercado. Em quarto lugar, eu pensei muito nessa parte, porque eu tenho algumas amigas que estão começando hoje no GC e a gente conversa muito sobre isso. Mesmo que você tenha filhos pequenos e precisa, de certa forma, trabalhar com algo que se encaixe na rotina deles. Então, com o GC Manager, você não depende de um espaço totalmente silencioso ou de uma rotina muito quadrada, porque você consegue fazer os seus próprios horários. E isso é muito bom dentro do GC Manager, dentro da gerência de campanhas, né? Você consegue fazer o seu tempo. Então, mesmo que você seja mãe e tenha filhos pequenos, você consegue trabalhar só com o seu celular ou com o notebook. Então é isso, mesmo que você tenha esses desafios, esses pontos que você entende como desafio, você consegue sim começar a trabalhar com o GC Manager. E é o nome dessa profissão que a gente vai falar hoje, essa profissão que a gente tem feito desde o começo do ano passado. E antes da gente começar, eu queria passar essa trajetória para vocês. Antes de tudo, eu preparei aqui para mostrar como que foi esse processo, quando que eu conheci esse mercado, por que eu vi que esse mercado é tão grande, tão rico e tem tantas possibilidades. Vamos lá? Onde tudo começou. Para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou Lara Damasceno, ou também conhecida como Lara Dan. Eu comecei a criar vídeos sozinha ano passado, e hoje a gente já gerenciou mais de 100 campanhas UGCs e mais de 1.200 creators dentro dessas campanhas. Sou fundadora do Manners Club, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre, que vai ser um espaço para quem é criadora, para quem quer ser, além de criadora de conteúdo, também começar como gestora. Então, o Manners Club está sendo fundado agora oficialmente com vocês e vai ser uma comunidade incrível que eu estou muito ansiosa para apresentar todos os detalhes. E transformei o GC em negócio. Então eu sou a prova viva de que o GC funciona, mesmo que você comece do zero, independente do tipo de conteúdo que você está gravando ou o tipo de mercado dentro do GC que você está atuando. Então nós transformamos o GC em um negócio e hoje eu vivo 100% do UGC. Perfeito? Deixa eu ver o chat aqui. Alguma dúvida, gente? Não sei se está carregando as mensagens para mim, mas eu vou continuar. Qualquer coisa, me chamem aqui, combinado? Bom, essa sou eu, para quem não me conhecia ainda, e de onde eu vim, como que eu comecei. Em 2022, eu trabalhava numa agência, numa agência pequenininha, na verdade, na minha cidade. Depois veio a pandemia, enfim, muitas coisas aconteceram, e em um certo momento eu falei,
não tá dando certo, não é para mim, eu preciso recomeçar, preciso começar do zero. E na loucura, eu me mudei para Irlanda em 2022 e vivi assim 2 anos incríveis da minha vida, mas foi em 2024, no início de 2024, depois de morar 2 anos lá, que eu decidi mudar. Que eu decidi, quer dizer, que a gente voltou para o Brasil. Em 2024 a gente teve que voltar para o Brasil por conta do visto e por esse motivo eu tive que recomeçar de novo, do zero, mesmo perdida, mesmo insegura, muitas vezes assim, sem rumo, sem saber o que eu ia fazer, porque eu não queria voltar e trabalhar na mesma empresa, do mesmo jeito que eu trabalhava. Não queria voltar a ser uma CLT, então eu precisava focar e entender o que eu ia fazer. E comecei minhas pesquisas. Eu precisava recomeçar de certa forma. Então foi quando a gente começou a nossa caminhada por aqui. Em janeiro de 2024, bem no iniciozinho do ano, eu conheci o GC e comecei a trabalhar como criadora de conteúdo, o IGC, começando realmente do zero. Eu deixei até algumas fotinhas aqui para vocês verem do nosso processo, verem o nosso processo, verem o nosso início. Era realmente só a nossa sala aqui, só com um colchãozinho no chão, uma geladeira, e era o que a gente tinha, e eu precisava de alguma forma começar, e comecei desse jeito, do jeito que dava. Eu fechei diversos trabalhos, entendi mais sobre o mercado, estudei muito também sobre o mercado, e logo depois, bem no início, eu recebi uma mensagem que até hoje fez a minha cabeça, assim, dar um estralo. Foi em fevereiro de 2024. Um mês depois que eu tinha começado, eu recebi essa mensagem aqui. A marca falou: seu conteúdo tem sido elogiado, parabéns mais uma vez, mas agora fica a pergunta: de onde você saiu? Tem mais? Manda pra gente? Tem amigas para indicar? Eu não sabia, mas aqui estava nascendo uma oportunidade escondida e já tinha necessidade das marcas, as marcas já precisavam desse serviço. Eu não sabia ainda, mas foi a primeira vez que eu recebi uma mensagem do tipo e que depois eu fui enxergar um potencial. E depois que passou isso, foi em maio de 2024 que eu dei minha cara a tapa e comecei oficialmente no UGC Manager. Eu até contando um pouquinho mais a fundo, tá? Eu participava de um grupo e recebi uma indicação de uma empresa que ela precisava de meninos, que ela queria indicação de creators. E aí, na cara de pau mesmo, eu peguei meu celular e mandei mensagem, mandei um áudio para a marca falando: olha, além de ser criadora de conteúdo GC, eu também gerencio campanha. Eu também cuido dessa parte de gestão de estratégia. Que tal a gente fechar um primeiro teste só para a gente ver se dá certo e aí a gente começa esse trabalho? Eu não fazia isso ainda, nem sabia como fazer. Eu não tinha nenhuma ferramenta, não tinha planilha, não tinha nada. Mas foi ali que começou a minha história no GC Manager. E foi sensacional. Eu nem imaginava que a gente ia conseguir chegar nesse resultado. Um dos primeiros vídeos ali passou de 1 milhão de visualizações logo na estreia. E hoje, eu até deixei aqui o print para vocês, ele tá com quase 8 milhões de visualizações. A cliente renovou por diversos meses e eu tinha achado meu caminho. Eu não sabia, mas ali tinha sido minha primeira cliente fixa. Todos os meses a gente fechava uma campanha e foi ali que eu comecei nesse mercado. Alguém lembra dessa época? Alguém tá nessa época? Porque eu tô vendo alguns rostinhos similares aqui da época que a gente começou a fazer essa gerência de campanha, e muitas dessas meninas começaram por aqui, foi o primeiro trabalho de muitas dessas creators. Deixa eu ver vocês aqui no chat, falem comigo. A Ju lembra, né, Ju? Foi o início. Foi o início de muita coisa. E eu nem imaginava que a gente viveria tantas coisas e que seria um mercado realmente novo. Então, foi ali que a gente começou. A Bru também. É isso. Mas eu entendi uma coisa, tá? Eu entendi que essa oportunidade não mudaria só a minha vida, mas mudaria das pessoas ao meu redor. Mudou para a marca, porque para ela deu muito resultado, mudou para mim, porque eu entendi uma profissão, e mudou para as creators também, porque muitas meninas receberam muitas oportunidades por conta dessas campanhas, por conta desses contratos fechados. Então ali surgiu um mercado novo na nossa vida e a gente começou a fazer essa gestão de campanha. E hoje, atualmente, agora em 2025, eu já gerenciei mais de 100 campanhas UGCs, eu já coordenei mais de 1.200 creators em parceria com diversas marcas, e eu consigo fazer isso trabalhando em casa, na praia, em eventos. Então a gente consegue ter essa liberdade. Não sei se vocês acompanharam esses últimos dias, mas mês passado, por exemplo, foi repleto de viagens por aqui e a gente conseguiu fazer tudo isso através do nosso notebook, através do nosso celular e continuar trabalhando com a gestão de campanha. E também
Por conta disso, eu conquistei a liberdade geográfica e financeira, porque eu não dependo de receber, por exemplo, produtos ou de receber alguma coisa para conseguir fazer esse trabalho. Eu só preciso de uma boa internet e consigo, enfim, trabalhar com toda essa parte de gestão. E agora, em 2025, estamos oficialmente começando a falar mais sobre esse mercado e muita gente começando a querer entender mais como que funciona os bastidores. Mas é isso. É uma nova profissão, sim, mas para vocês entenderem que eu não estou falando da boca para fora, que não é só uma oportunidade aqui que eu estou jogando para vocês, que realmente dá resultado. Eu trouxe alguns resultados incríveis que a gente teve nesses últimos meses, tá? Tudo isso daqui é desse ano, desses últimos meses, realmente, e eu queria mostrar para vocês que essa possibilidade existe. Pagamento de 3.300, 3.000, 3.700, 4, 6.000 para uma campanha. Então, são contratos que a gente fechou só para a gente gerenciar realmente essa campanha para a marca. Em nenhum momento aqui eu precisei necessariamente gravar um vídeo, aparecer. Foi só para organizar toda a estrutura de campanha para essa empresa. Aqui, por exemplo, eu deixei alguns contratos. A gente fechou um contrato recente de 36 mil reais, por exemplo. Olha o quanto a gente conseguiu movimentar dentro do mercado GC. Foram 120 criativos que a gente fechou. Então, realmente, é um mercado muito grande e as marcas estão precisando ou começar com essa estratégia ou escalar, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Outro contrato aqui que a gente fechou, o valor de 8 mil. Então, o mercado está aí. E se você não enxergar essas oportunidades, você pode acabar ficando para trás. Assim como quando começou o GC, o pessoal que começou na época pegou, aprendeu muito mais, aprendeu e saiu na frente de muita gente. Então hoje o GC Manager é a mesma coisa. Se você aplicar e entender esse mercado, você pode pegar um oceano imenso de possibilidades que ainda não foi explorado. Então isso existe, isso funciona, e isso está aqui na nossa frente para a gente começar a trabalhar com o GC Manager. Ficou alguma dúvida nessa parte? Foda! Perfeito. Vamos lá então, gente. As mensagens estão demorando um pouquinho para carregar para mim, tá bom? Mas no final a gente vai abrir para bate-papo também, e aí a gente vai conversando. Bom, o que que você vai aprender hoje aqui, afinal? O que que você vai sair daqui sabendo? O que que a gente vai te ensinar nesse processo, tá? Eu vou passar para vocês. Nessa aula de hoje, você vai sair entendendo o que que é o GC Manager a fundo, o que que é essa profissão, o que que esse profissional faz. Por que que essa profissão está crescendo tanto e realmente necessitando de profissionais? O que que está acontecendo nesse mercado? Por que que precisa disso? 3, como faturar mais de 8 mil reais por mês com a gestão de campanhas UGCs. E 4, como você pode sair do zero e já começar com uma estratégia avançada. Isso a gente vai deixar para o final e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Combinado? Vocês estão com a caneta, com o caderno? Tá tudo certo? A gente pode começar? Oficialmente, vamos lá? Vocês estão me acompanhando? Falem aqui comigo, gente. Estou gostando de ver a mensagem de vocês. Me deixa menos ansiosa saber que tá todo mundo aqui. Perfeito. Vamos lá, então. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Alguém aqui não sabe o que é o GC, nunca trabalhou com o GC, ou já trabalha? Me conta aqui no chat rapidinho como que é o processo de vocês hoje, até para eu entender quem que tá por aqui, como que tá o processo. Bora. Comenta aqui para mim. Já trabalho com o GC, eu já sei o que é o GC, ou ainda não conheço esse mercado? Aproveitar para beber uma água, que eu tô falando muito. Opa, tá carregando agora. Vai ficar salvo, gente. Fica tranquilo que a gente vai deixar por um período curtinho, mas a gente vai salvar. Estou fazendo meu portfólio, não trabalho, já estou começando. Sim, não, conheço. Tentando. Nunca trabalhei. Estou começando agora, já. Perfeito. Não tem problema, tá? A gente vai passar do começo, a gente vai começar realmente do zero para te mostrar sobre todos esses outros passos, tá? Fiquem tranquilos referente a isso. Não tem problema, você não precisa já estar atuando no GC para começar a trabalhar com gestão de campanha UGC. Não precisa, e eu vou te mostrar o motivo disso.
Vamos lá, para quem ainda não sabe o que é o GC, eu vou passar aqui de uma forma bem rápida, mas explicar um pouquinho mais sobre esse mercado e por que ele cresceu tanto nos últimos anos. Conteúdo GC. Conteúdo GC são conteúdos reais gravados por pessoas comuns. Muitas das vezes pessoas que a gente conhece do nosso dia a dia, não são influenciadoras, não são pessoas super famosas, são pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, pessoas reais, vamos dizer assim. É como se fosse a indicação sincera de uma amiga, não é comercial. A gente não tem o foco de de colocar atores ali para gravar, de pegar um espaço de câmeras profissionais, a gente não precisa nada disso. São conteúdos realmente bem naturais e o foco aqui não é a produção, tá? É a autenticidade. Quanto mais natural e mais caseiro, melhor. E é o tipo de vídeo que mais converte hoje em dia no digital, e eu vou explicar o motivo disso. Por que o GC explodiu tanto nos últimos 2 anos, vamos dizer assim? Porque conecta com pessoas de verdade. É muito difícil a gente ver um comercial de margarina super produzido e ir lá e comprar o produto, ou ali no TikTok, aquele super comercial, e a gente vai e compra o produto. Mas quando a gente vê alguém gravando para o TikTok Shopping, por exemplo, parece que brilha uma coisinha diferente, brilha uma coisa diferente. Eu não sei com vocês, mas comigo sempre rola isso. E eu já comprei diversos produtos, ou por indicação de amiga, ou porque eu vi uma review sincera sobre isso. Então, conecta muito mais, gera muito mais autoridade até. Vamos colocar esse ponto, porque realmente a gente sente que é um feedback sincero e a gente precisa disso. Então, conecta de verdade. Porque gera mais venda do que anúncios super produzidos, como eu já comentei, e porque também é mais barato para a marca do que uma campanha tradicional. Uma campanha tradicional, eles vão gastar milhões para não ter essa conexão que um conteúdo gravado por uma pessoa comum consegue. Então, é um dos motivos pelo qual hoje o conteúdo GC é um dos conteúdos que mais converte aqui no digital. Você já conhecia esse mercado? Tem alguém que não conhecia? Me conta aqui rapidinho para eu ver também. Criando vídeo, a mensagem de vocês está chegando ainda, tá com um delayzinho. Perfeito. E qual que é o problema das marcas hoje? Existem vários, tá? Mas eu pontuei alguns principais aqui, que são inclusive problemas de quando meus clientes chegam até mim, eles pontuam esses detalhes. Então, não saber, por exemplo, organizar uma campanha. Ele começa ali, mas não tem uma estratégia, por exemplo, não sabe como gerenciar essa campanha por completo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco nos exemplos. Não sabe fazer a seleção das UGCs, ou não sabe como que encontra esses profissionais, como encontra esses creators ideais. Então, é um dos problemas. Não tem processo. Muitas das vezes, essas marcas, elas não têm um briefing já estruturado e realmente um briefing que traga resultado, que a creator receba e realmente saiba ler esse briefing, né? Então, não tem essa parte, não sabe fazer uma revisão de roteiro, por exemplo, não sabe como seguir ele com a aprovação, ou como ver métricas, ver o conteúdo que melhor converte, ou que realmente não funciona para a própria marca. Então, não ter processo também acaba atrapalhando. E principalmente, tá? Inclusive, escrevam isso porque é extremamente importante. As marcas não têm tempo. Elas não têm tempo. Pensa o quanto de coisa que uma marca precisa fazer. Ela pensa em estoque, ela pensa nos clientes, ela pensa em mil coisas. Ela muitas das vezes não tem tempo de ir parar lá e gravar um conteúdo para a marca dela. Quem dirá fazer toda uma parte de contratação e pensar em todo esse processo que envolve isso? Então, as marcas não têm tempo. E hoje elas precisam de alguém no time para isso. Elas precisam contratar alguém para isso. E é por esse motivo que as marcas precisam de um profissional que faça esse mercado e que participe desse mercado. E quando você fala que sabe fazer essa parte de gerência de campanha, que você sabe fazer essa estrutura e tenha toda essa organização já formada, explode a cabeça da marca. Ela fala: meu Deus, eu preciso, porque eu não quero perder meu tempo fazendo todo o processo. Eu tenho muita coisa já, e se eu tenho isso entregue nas minhas mãos pronto, acabou meu problema. Então, as marcas, muitas das vezes, não têm tempo. Faz sentido isso para vocês? O áudio tá saindo direitinho? Sim? Perfeito. Mas é isso, gente. Muitas vezes as marcas realmente passam por esse problema e tempo é um dos maiores e a gente vai bater nessa tecla muitas vezes aqui ainda. E o que é o GC Manager afinal? O que faz um GC Manager? Vamos falar sobre isso. A maioria de vocês aqui já
sabe o que é o GC, né? Já entendeu agora como que é o processo de um conteúdo GC, já entendeu a dor da marca, por que ela precisa desse material, mas o que que faz um GC Manager? Se hoje eu me tornar o GC Manager, o que que eu vou ter que oferecer para a marca? Como que é esse processo? Cabeça borbulhando. Ah, então eu já fico feliz já. A cabeça já tá começando a borbulhar, mas tem muita coisa ainda. Então, o que que faz esse profissional? E eu separei aqui algumas coisinhas, tá? Para vocês entenderem esse processo. Tá dando para ler direitinho, tá muito pequeno. Eu vou ler tudo para vocês. Eu espero que não esteja muito ruim de ler, mas vamos passar por todos os processos por aqui. O GC Manager é o profissional que conecta a marca e o criador de conteúdo ideal, que conversa realmente com o cliente dele, para criar conteúdo em conjunto e desenvolver campanhas autênticas e impactantes. E, claro, busca resultado. Esse é o maior, assim, em resumo, objetivo de uma GC Manager. Conectar as marcas, ou a marca, com a creator ideal, que realmente conversa com o público daquela empresa. Então, qual que é o processo, né? Ela precisa conectar essas duas pontes, né, essas duas partes, a marca e o creator, identificar a relação da marca com o criador ideal para conseguir fazer uma boa campanha, garantindo o alinhamento ali dos valores, do objetivo, do que aquela empresa precisa. Ela cria o briefing, um briefing bem estratégico, claro, que desenvolve esse briefing para direcionar ali, entregar esse documento para a creator, para ela conseguir ler, entender o que a marca precisa e desenvolver o material, porque de nada adianta a gente só pedir para criar um conteúdo, sendo que cada marca tem uma dor, cada marca precisa resolver um problema dentro da empresa. E o GC Manager, o GC Creator consegue resolver essa dor, independente do que seja, se a gente precisa de perfis diferentes ali dentro da marca, ou enfim, a gente tem alguma dor, a gente precisa resolver algum problema, e no briefing tem que ter isso especificado para que o creator consiga gravar um conteúdo com base no objetivo. Faz sentido para vocês? Vou tirar aqui rapidinho para eu conseguir ler. Opa. Terceiro, a OGC Manager ela revisa e organiza. Então, ela gerencia todo o fluxo de conteúdo, faz a revisão dos materiais, organiza a entrega e mantém a qualidade. Então, isso é muito importante. De nada adianta, por exemplo, a gente entregar ali para a marca um roteiro ou um conteúdo se a gente não fez essa revisão. A gente precisa ver se o roteiro está bem alinhado com o brief e se o material não tem nenhum errinho, se precisa de alguma coisa, se a legenda está tudo certinho, se foi entregue o material correto. Então a gente faz essa revisão também, para quando o material chegar pronto na mão da marca, ela só aprova, né, dá o ok final e já tem esse material para usar através das redes sociais, marketplace ou diversas outras formas ali de venda. E por último, claro, e não menos importante, entregar resultados. Então, a gente finaliza essa campanha e faz o acompanhamento. O que deu certo, o que não deu certo, como que foi o processo, qual que foi o impacto disso. A gente tem essa reunião ali de alinhamento com a marca e a gente entende como que foi essa primeira campanha para a segunda campanha ser ainda melhor e a gente conseguir trabalhar em cima disso. Então, você gerencia todo o processo sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo, focado ali na coordenação e na excelência da entrega. E é, de forma resumida, mas em muitos detalhes aqui, o que faz um GC Manager. E a gente cuida de tudo isso e tira a dor de cabeça da marca para que ela só receba o material em mãos e consiga trabalhar e ter resultados. Faz sentido para vocês? Vocês já sabiam que é isso que faz um GC Manager? Estavam confusos nessa parte ainda? Desenvolver o briefing é diferente de desenvolver a campanha, certo? Quem que é o responsável por desenvolver a campanha? Me explica certinho, Isa, que a gente responde no final também. Mas sim, o briefing é o documento que essa creator vai receber antes de começar a gravar o conteúdo. Então, ela precisa receber esse documento para que ela consiga fazer um roteiro estratégico, por exemplo, consiga fazer a gravação ideal e consiga entregar ali o material que a gente precisa. Não sabia, faz total sentido, tô aprendendo agora. Perfeito. É isso. Não é tão complicado, não é um bicho de sete cabeças, existe um passo a passo para isso, que a gente quer mostrar para vocês também, mas esse é o trabalho de uma GC Manager e é um dos motivos pelo que eu gosto tanto. A gente faz bastante coisa interna, bastante coisa da parte de criativa também. Eu, por exemplo, amo revisar roteiro, amo revisar conteúdo, e é uma das partes que a gente faz por aqui. Dentro do mercado, o GC é uma das possibilidades. Vamos lá? E o que, que você precisa para ser uma OGC Manager, tá? O que, que você precisa para começar a atuar nesse mercado? Bom, você precisa
saber organizar os processos e gerenciar os prazos, né, para a gente ter aquela deadline certinha de quando a campanha vai começar e quando vai terminar, por exemplo, para não ter atrasos e tudo mais. Você resolve problemas com mais agilidade, também com sua criatividade. Você conecta efetivamente a marca ideal com o creator ideal, então você faz essa ponte entre os dois pontos, e para tudo isso você não precisa gravar vídeo ou criar conteúdo, a não ser que você queira, tá? A não ser que o seu perfil, por exemplo, faça sentido com a marca e você queira participar da campanha. Você pode, você tem essa possibilidade, mas não é uma obrigação aqui, tá? Aqui a gente foca nos bastidores. Então você não precisa gravar vídeos ou gravar conteúdos, não precisa ter milhares de seguidores, não precisa nem necessariamente ter uma rede social voltada para isso. E você também não precisa ficar publicando nas suas mídias e tudo mais, ou ser um influenciador. Aqui, esse trabalho é focado 100% nos bastidores, focado na gestão estratégica e na coordenação do projeto. Deixa eu me tirar aqui de novo, senão eu não vejo. E o mais incrível dessa profissão é que tem pagamentos mensais recorrentes, que variam dependendo ali da sua experiência, dependendo do volume de entregas, né, gerenciadas também, e dependendo dos resultados entregues. É possível escalar muito mais para isso daqui. Mas é incrível porque você consegue ter um pagamento fixo recorrente. E isso é muito bom também dentro da profissão. Você não precisa ficar dependendo de sempre fechar novos contratos. Você tem seus clientes fixos e você consegue ali ter esses pagamentos recorrentes, como por exemplo, novamente trazendo isso para vocês, R$ 6.000, R$ 4.000 para campanhas maiores, 2, 3 mil para campanhas menores. Então, essa é uma possibilidade dentro do mercado. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Tem alguma dúvida? Isso, a marca arca 100% com o investimento dos creators e com o seu pagamento. 100%. A gente pode falar um pouquinho sobre isso no final também. Mas você recebe para fazer a gestão e a parte dos creators, o pagamento das creators, pode ser feito por você, pela sua gestão também, se você quiser incluir essa parte, mas a marca que faz esse processo de pagar o pessoal, né? Como que eu posso falar isso? De reembolsar? Sumiu a palavra aqui. De investir, vamos dizer, vamos dizer dessa forma, de investir no material dos creators, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Bora falar então sobre os 3 tipos de marcas que contratam. Essa parte aqui é muito legal. Eu deixei bem dinâmico para vocês entenderem como que é o processo, como que funciona esse passo a passo, esses 3 tipos de marca, tá? E para ficar bem claro que existem diversas possibilidades. Isso daqui a gente fez já pensado em qual a dor da empresa, o que ela precisa resolver e como que funciona. Vamos lá, essa parte é legal para vocês anotarem, tá? Então, se você não está anotando, já pode começar agora, porque isso é bem legal. Perfeito. Vamos lá. Essa daqui eu quero apresentar para vocês é a Maria. A Maria ela tem uma marca de cosmético natural e já percebeu uma coisa: o marketing mudou. Então essa é a nossa primeira marca. São marcas que estão começando a entrar no digital, começando a investir no digital, ou abrindo uma empresa, começando realmente do zero, assim, sem saber muito por onde começar. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, que eu vi o pessoal subindo aqui. Qualquer coisa vocês me avisam também, tá? Do briefing. Vou salvar aqui vocês, eu já respondo. Mas é isso, temos a primeira marca, a primeira empresa. São marcas que querem entrar no digital. Então, temos como exemplo aqui a Maria. A Maria ela tem uma marca de cosméticos e já percebeu que o marketing mudou. Hoje, a gente compra quase tudo, lembra que eu falei? Pela indicação de alguém, certo? Eu acredito que você também tenha passado por isso. E a Maria já entendeu esse ponto. Tudo isso por conta do conteúdo GC. Conteúdos reais, de pessoas reais, usando produtos, como, por exemplo, pode ser o produto da Maria. Só que o problema é que ela não tem isso agora. Então, vamos colocar na mesa todos os pontos? Vamos entender realmente qual a maior dor da Maria e dessa primeira marca, que tem diversas hoje entrando no mercado, começando no digital? Vamos lá. O que a Maria tem? Qual que é o dilema dela? Ela tem produtos de qualidade, ela tem um bom atendimento, e, claro, ela tem vontade de crescer, certo? De crescer a empresa dela. Mas o que está faltando para Maria? Está faltando conteúdos que conecte realmente com o público e que traga mais pessoas para o perfil também. Está faltando prova social autêntica,
né, provas sociais ali no perfil, e tá faltando aquela presença no digital de forma estratégica. Então, é isso que a Maria está precisando nesse momento. E qual que é o grande problema dela? E, vamos dizer aqui, se não todos, mas qual que é o problema das marcas que estão começando a investir no digital? Elas não têm tempo, muitas das vezes elas não sabem por onde começar, e elas não querem que pareça uma propaganda. E a gente até colocou aqui. A Maria, ela pensa assim, meus produtos são bons, mas parece que ninguém vai comprar de mim se não vê outra pessoa testando, né? Mesmo que ela contrate alguém para gravar vídeo todos os meses do perfil dela, ou mesmo que a Maria faça isso, seria só uma cara ali no perfil. Não parecia uma coisa, não ia parecer uma coisa natural e nem ia gerar tanta conexão com uma diversidade maior de clientes. Faz sentido isso para vocês? E quem assiste isso, quem vê isso na prática, já sabe ali que é uma pessoa que está sendo paga para gravar alguns conteúdos, mas ela não se identifica com essa pessoa muitas das vezes. Pode ser por diversos motivos, porque pelo tom de pele diferente, ou pelo cabelo diferente, ou pelo estilo diferente, ou pelo, enfim, não é uma pessoa que conecta com o cliente que ela está procurando, com a pessoa que entrou no perfil. Então, por esse motivo, ela precisa de uma variedade maior. Faz sentido para vocês? Agora imagina essa situação. Agora imagina isso aqui. Se ela pudesse pegar os produtos dela e mandar para 10, 15, 20 creators diferentes, 20 pessoas completamente diferentes, todas, claro, alinhado com o perfil do público dela, porque a gente faz esse estudo, mas cada uma gravando um conteúdo no seu estilo único, né? Porque cada criador ali tem o seu estilo, sua identidade, sua autenticidade. Na casa delas, né? Cada uma na sua casa, na sua rotina, no seu dia a dia, em contextos reais, que gera identificação do público. Cada um com a sua própria linguagem, falando naturalmente, sem script forçado, realmente um conteúdo mais natural. E mostrando suas experiências reais e genuínas. Um antes e depois, história verdadeira do porquê ela comprou o produto, de que dor que ela tinha e que o produto resolveu, como que foi esse processo. Então imagina a Maria receber tudo isso por mês, tá? Vamos dizer assim, 20 conteúdos por mês. Imagina ela conseguir ter esse material. E o melhor, tá? Lembra que a Maria não tem tempo, né? Tudo isso sem ela precisar falar com 10 pessoas ao mesmo tempo, sem ela precisar explicar ali tudo do zero, sem ela ficar cobrando conteúdo das creators uma por uma, como que tá o processo, já fez o roteiro, já fez o conteúdo, como que tá, cadê o material, enfim, sem precisar ficar cobrando, ou revisando, por exemplo, vídeo por vídeo, roteiro por roteiro, porque ela não tem tempo, ela não pode fazer isso. Você resolvendo essa dor da Maria, dor da empresa dela, é como se você pegasse ela no colo. Você está literalmente pegando todos os problemas da Maria, resolvendo e entregando tudo pronto para ela. Esse é um dos maiores pontos, tá? Uma das empresas que hoje precisa realmente de um profissional que trabalhe e que faça esse processo para ele. Faz sentido para vocês? Vocês já pararam para pensar nesse cliente 1? Falem comigo, gente. Estou precisando ver vocês aqui no chat. Sim, faz sentido. Perfeito. Olha isso daqui, gente. Eu preciso parar só para comentar, tá? Olha essa mensagem. Já estou gostando. Semelhante ao trabalho que eu fazia como CLT, né, no analista de e-commerce, só que como CLT. E sim, você consegue fazer isso de forma digital. Imagina ainda mais, por exemplo, o caso da Evelyn, que ela já tem experiência com isso, com esse mercado. Ela consegue estar fazendo isso aqui no digital de uma forma super fácil, seguindo um passo a passo, por exemplo. Então, essa realidade existe, isso é possível, e eu quero muito apresentar todos esses detalhes para vocês. Opa! Perfeito, vamos continuar? Já entendemos um pouquinho sobre o nosso cliente número 1. Vamos para o cliente número 2? Marcas frustradas com a desorganização. Gente, isso acontece, tá? Existe sim esse tipo de cliente. Eu já tive contato, já conversei com esse tipo de cliente. O que que é? Como que funciona? Vou apresentar para vocês agora a Fernanda. Deixa eu ver um pouquinho das mensagens que está carregando agora. Faz total sentido, a cabeça está explodindo. Perfeito, gente, é isso. Existem essas marcas estão com esse problema, com esse pepino, e alguém precisa resolver isso, e não tem profissional no mercado que faça.
que é o caso, por exemplo, da nossa cliente número 2, a Fernanda. A Fernanda, ela é dona de uma marca de moda fit, outro segmento. Ela já tentou usar o GC, já usou o GC na própria empresa, ela já viu que esse tipo de conteúdo dá resultado, viu os seus concorrentes fazendo, usando esse tipo de estratégia. Ela já resolveu pegar ali alguns produtos e enviar para algumas creators que ela conhecia. E no fundo, assim, vamos ser sinceros, a ideia linda, né? A gente vai mostrar ali mulheres reais usando looks da loja dela, fazendo exercício, mostrando que qualquer mulher pode se sentir bem e confiante com as peças dela. Mas o que aconteceu na prática? Ela mandou o produto, enviou para essas creators, ficou esperando e o caos tomou conta. Vamos entender o problema dela? O caos que a Fernanda viveu. Ela teve diversos problemas, tá? Atrasos constantes na entrega, porque ela não definiu isso com as creators. Vídeos sem contextos, ou que não contavam uma história, ou que não resolvia a dor de uma pessoa, era só ali conteúdos muito similares e onde realmente não convertia, não gerava esse desejo, sabe? Porque não teve um briefing bem estruturado. Marca invisível, e, gente, acontece, tá? Acontece. Se a gente não envia um briefing, pode ser que a creator envie o material ali sem mostrar direito o nome da marca, sem mostrar como que é o tecido, qual que é a qualidade, então a marca fica invisível. Não adianta nada a gente ter esse material. E o briefing ignorado, muitas das vezes até não tem, mas falar o nome errado da marca foi uma confusão. Então a Fernanda ela tentou, mas ela não sabia como que funcionava esse processo e ela acabou se frustrando. O resultado, ela teve mais dor de cabeça do que resultado e pensou assim: esse negócio de UGC não funciona para mim, só para marca grande, eu desisto. Mas o problema, no fundo, assim, não são as UGCs. Não foram as meninas que gravaram esse material. O problema foi a falta de organização e de estratégia. Começou uma coisa sem saber aonde ela queria chegar. Qual que era o resultado final disso? Então, agora, imagina se a Fernanda tivesse uma pessoa para organizar esse processo e que entendesse desse processo. Ela teria uma campanha com criadoras mais compatíveis com a marca dela, com o cliente dela, né? Que entregaria no prazo, no tom da marca, com vídeos prontos para ela usar no Instagram, no site, no WhatsApp, em todos os funis de venda ou até mesmo no marketplace. Então a Fernanda ela teria um resultado muito melhor. Fazendo esse teste, ela vai aperfeiçoando, mas ela não teria esse caos e todo esse problema que ela viveu no primeiro processo. Então, no final, essa segunda marca são marcas frustradas que não sabem como começar e como ter isso. E se você apresenta essa possibilidade muito mais organizada e muito mais estratégica para ela, você consegue, enfim, entregar resultado e deixar a marca feliz também. Faz sentido para vocês essa segunda marca? Ai, que legal, já tem uma pessoa aqui, ó. Gerenciei 3 campanhas até agora, muito bom. Muito bom, Pri, depois você compartilha comigo sua experiência. Muito legal. Total, sim. Perfeito. Perfeito. Vamos para nossa empresa 3? Essa empresa eu gosto, tá? Essa empresa eu gosto demais e vocês vão entender o motivo. Nossa empresa 3 são marcas prontas para escalar com estratégia. Vamos imaginar a Ju? Vou apresentar para vocês. A Ju, ela é dona de uma marca de suplementos, tá? Ela já faz o GC, já tem um tempinho, ela já fecha parceria com as criadoras, ela manda produto, já testou vídeos de diferentes estilos, já até colocou alguns desses conteúdos no tráfego pago, deu muito bom. Ou seja, ela já sabe como funciona. Ela conseguiu fazer isso de uma forma mais estratégica e ela viu as vendas aumentarem, seguidores novos chegando, os clientes comentando: viu o produto no vídeo da fulana. Então ela conseguiu fazer todo esse processo e ela realmente viu que funciona. Mas agora a Ju ela quer escalar isso de verdade, tá? Ela quer transformar o GC realmente numa estratégia contínua e previsível dentro do negócio dela. Mas como que ela vai fazer isso? Numa escala muito maior, se muitas das vezes ela não tem o tempo e não tem a pessoa para fazer isso. Aí entra o problema da Ju. Ela quer, mas ela não quer perder tempo, tendo que escolher todas as creators. Ali no Instagram, que era o método aqui que ela utiliza, pesquisando creator por creator, tentando explicar o briefing por áudio e tentando explicar a ideia que ela teve, cobrando prazos, organizando as planilhas no improviso. Ela não quer passar por isso. Ela precisa escalar, ela precisa dobrar esses conteúdos mensais, ela precisa crescer isso dentro da empresa dela
e ela precisa de alguém para montar e tocar esse processo para ela. Muitas das vezes, em uma escala muito maior. Tem cliente, é incrível isso, gente. Assim, quando eu comecei, eu não imaginava que isso era possível. Mas tem cliente que chega até nós aqui hoje, que precisa de 100 conteúdos por mês. 120 conteúdos por mês. Mês passado, chegou uma de 200 conteúdos. 250 conteúdo. E eu fiquei, meu Deus. Só que as marcas, elas precisam, principalmente agora na Black Friday, vai ser onde elas precisam arrebentar de conteúdo. E assim, surreal, mas elas precisam. E como que elas vão fazer isso se elas não têm o processo? Mas elas podem ter você, e isso pode acontecer de uma forma muito mais fácil. Tá tranquilo até agora? Surreal, surreal. Eu nunca imaginei que isso era possível, mas isso existe. Hoje a gente, e eu falo de mim mesma, tá? Às vezes a gente vive numa bolha e a gente não imagina que existe essa possibilidade, que as marcas precisam disso nessa escala. E existe, e o mercado tá aí pra gente começar a abraçar ele e fazer acontecer. Vamos revisar o que a Ju precisa hoje? Então, uma estratégia um pouco mais avançada. Isso daqui é legal até para vocês anotarem se vocês acharem interessante, mas essa é uma parte avançada do que a gente poderia entregar, por exemplo, para a Ju. A Ju, ela precisa de um cronograma de campanhas mensais. Ela precisa de uma segmentação um pouco mais profissional dessas creators. Por exemplo, as criadoras, se elas demoram muito para entregar, como que é o prazo, a gente precisa segmentar essas creators. Ela precisa de um acompanhamento das métricas. Qual estilo de conteúdo tá dando bom, assim, tá dando resultado? Ela precisa disso. Ela precisa de feedbacks precisos. Ela precisa otimizar isso de uma forma mais profissional para melhorar a qualidade de cada campanha. Ela precisa de alguém que tenha visão de crescimento, que tenha uma estratégia a longo prazo, que mostre para ela como fazer isso. E não ache que é um bicho de 7 cabeças. Isso dá para fazer de uma forma muito tranquila. E claro, uma pessoa que seja profissional, que fale, Ju, relaxa, que eu vou te ajudar nesse processo. Eu tenho tudo aqui pronto para te ajudar. Eu tenho todo esse passo a passo para te ajudar. E eu tô aqui para isso. Então é o que a Ju precisa. Alguém que pegue ela no colo e fale, relaxa, a gente tá aqui para te ajudar e vai dar certo. Vamos ver aqui, peraí que minha câmera estava na frente. A Ju, nesse momento, ela não quer mais só testar os conteúdos. Afinal, ela já testou e ela já viu o resultado. Ela quer otimizar, melhorar a performance, medir resultados e conseguir escalar isso dentro da marca dela. Então, esses aqui são os 3 tipos de marca hoje, que quando você começar no mercado, você vai entender, que você vai encontrar nesse processo. Faz sentido para vocês? Tá tranquilo, gente? O mercado tá a todo vapor, a todo vapor, a todo vapor. A cada momento o mercado evolui mais e a gente precisa sempre evoluir em conjunto. Fala se faz sentido para vocês. Como que tá a cabeça de vocês agora? Estão conseguindo anotar bastante coisa? Tranquilo? Beleza, as mensagens estão chegando agora. Vamos lá então. Qual que é o seu caminho para começar como IGC Manager? Antes de tudo, a gente já entendeu o que é o GC, o que é o GC Manager, o que faz esse profissional. A gente já entendeu os tipos de marca que a gente vai encontrar nesse caminho. Agora eu vou te passar os 5 pilares mais importantes dessa jornada. Essa parte também é muito importante para vocês anotarem, tá? Então, para quem deixou o caderninho de lado, pegue, porque isso daqui é muito importante. São os 5 pilares fundamentais para você iniciar como GC Manager. Vamos lá? Anotando tudo. Ponto 1. O pilar 1, né? Vamos lá. A gente precisa definir o perfil da marca ideal. Assim como um profissional que vai trabalhar como creator, né? Como criadora de conteúdo. Ela precisa encontrar uma marca que faz sentido para ela. De nada adianta eu, por exemplo, Lara Damasceno, pegar uma marca para gerenciar de roupa. Se eu não entendo muito de moda, eu não sei muito bem como funciona, mas eu adoro falar sobre, e tenho muitos clientes no setor de tech, por exemplo, de aplicativos, de gastronomia. Então eu preciso encontrar marca que realmente faz sentido para mim, que eu realmente tenho um conhecimento maior. Então, o passo 1 é entender o seu perfil para entender a marca ideal para você. Não adianta sair você oferecendo agora que você já entendeu um pouco sobre esse processo, sair oferecendo esse serviço para qualquer negócio, porque não vai funcionar. Ou até pode fechar, mas você vai estar feliz com esse segmento, falando sobre esse assunto? Então a gente precisa ali encontrar a marca ideal.
Você precisa escolher marcas que combinam com o seu estilo, com seus valores e que tenham, claro, o potencial real de usar o GC de forma estratégica. E existem vários nichos, tá? Hoje, como eu falei para vocês, esse mercado, assim, é um mar de possibilidade. Tem muita possibilidade, porque a gente tem quase zero pessoas ali do mercado fazendo isso, quase ninguém, são pouquíssimas. Eu consigo contar nos meus dedos quantas profissionais fazem isso hoje. Então, a gente precisa entender qual que é o nosso perfil para conseguir oferecer isso para as marcas. Quais os tipos de nicho, tá? De alto potencial. Marca de cosméticos, skincare, moda e acessório, eu acho que hoje são as principais marcas que ou estão começando ou já usam o GC no dia a dia e querem escalar, por exemplo. Então, existem muitas marcas nesse segmento e você consegue, principalmente se você está começando, né? Então, se você quer oferecer seu serviço e gosta desse nicho, então é muito legal. Alimentação saudável também tem muito. Tech e aplicativo está crescendo demais, numa escala absurda. Tech e aplicativo eu acho que são os que mais investem hoje, assim, nesse mercado. E eu tenho diversos clientes, então eu sou suspeita para falar desse nicho porque eu gosto demais. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa entender você, entender o que você gosta de falar, de fazer, como que é seu dia a dia, o que, que você tem domínio, e aí sim você vai definir o perfil da marca ideal. Vamos fazer uma atividade? Isso aqui não estava programado, tá? Mas vamos fazer uma atividade rápida, assim, você com você mesma. Escreve um pouquinho de qual seria a marca ideal para você trabalhar. Faz uns 5 nomes de marca. Dentro dessas marcas que você escreveu, qual que é o segmento dessa empresa? O que, que ela faz? Qual que é o tipo de nicho? Aí você consegue, dessa forma, de uma forma mais fácil, conseguir entender também os nichos de alto potencial para você, por exemplo. Faz sentido? Vamos passar para o segundo pilar? Real, uma área muito nova. Para viagem, eu acho que todo o nicho é válido, tá? Para viagem, assim, eu acho que poucas. É que eu não sei se você está falando mais de hotel, de Airbnb, por exemplo, mas dá para fazer. Poucas marcas fazem ainda, eu acredito, comparado, tá, com cosméticos, skincare, moda e acessório, mas dá sim para você prospectar qualquer tipo de nicho, tá? Não tem problema, é super possível. Perfeito? Vamos lá? Vamos para o segundo pilar, então. O segundo pilar é ter um caching de UGC ou saber, principalmente, aonde encontrar esses UGCs, aonde você encontra esses profissionais. Mesmo sem cliente ainda, tá? Você não precisa já ter um cliente para depois pensar nisso. É importante você já começar a construir, por exemplo, um banco de creators ou saber onde encontrar esses creators e conseguir, depois que você tiver esse cliente, conectar as creators, o seu banco de creators, com a marca, por exemplo. Ou enfim, pensa assim, quando você já tem um banco estruturado, quando você já sabe onde encontrar esse profissional, você consegue responder uma marca de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. Isso transmite profissionalismo e te coloca na frente da concorrência. Então, saiba onde encontrar esses profissionais e aí você vai conseguir estruturar isso também para a empresa. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, no Manners Club, eu vou mostrar exatamente como eu faço, tá? Como que é esse processo, como que a gente organiza isso, onde a gente encontra essas UGCs desde o início e como fazer isso render de uma forma muito mais rápida, como você consegue entregar isso de uma forma muito mais rápida para a marca, encontrando de diversos nichos, de diversos segmentos. Mas você precisa entender um pouquinho do mercado e a gente vai te ensinar esse processo também. Combinado? Fácil, tranquilo por enquanto. Vamos para o pilar 3. Super importante, tá, gente? Eu acho hoje, assim, que não tem como você começar uma campanha, cuidar de uma campanha, se você não tiver um briefing direto e estratégico. Porque se você começa no escuro, você não sabe ali para o que fazer, né? Você fica perdida tanto quanto as creators. Se você, no processo, já está perdida, se a marca fica perdida, imagina as pessoas que vão ser contratadas para fazer esse material, certo? Então a gente precisa de um briefing direto. Você pode começar, por exemplo, a criar o seu próprio modelo básico, claro, mas completo, de briefing. Então já deixar esse modelo estruturado e depois só personalizar para cada uma das suas empresas. Mas um briefing já estruturado te posiciona como uma profissional muito mais à frente. Então, mesmo sem ter um portfólio ainda, sem ter cases de sucesso, se você consegue construir isso, consegue construir esse modelo, é uma das ferramentas que transmite mais confiança para a marca. E eu coloquei aqui até um rascunhozinho, uma dica, tá, do que eu
coloco no meu e do que é mais importante. O que precisa ter no seu briefing, tá? Precisa ter o objetivo da marca, e aqui depende muito do processo que ela está passando, se é aquele cliente 1, se é aquele cliente 2, ou se é aquele cliente 3. Então, o objetivo da campanha e da marca, né? Qual que é o público-alvo dessa empresa? O que seria isso? A pessoa ideal de compra. Qual que é o público daquela marca? Do que é aquela marca? Vamos dizer que seja skincare, por exemplo. É um produto para pele acneica? Para pele madura? Então, qual que é a idade dessas pessoas? O que elas fazem? Onde elas moram? Então, com isso, a gente consegue selecionar a creator ideal, porque vai ter match, né? A pessoa, potencial cliente da empresa, vai conectar ali com a creator e vai se sentir representada. Isso é muito importante. Qual o estilo de vídeo? Qual o estilo de conteúdo que a gente vai gravar? Vai ser um vídeo de urgência para Black Friday? Vai ser um vídeo de carrinho abandonado, por exemplo, para ser usado no tráfego pago? Vai ser um conteúdo orgânico, lo-fi, para o perfil? Qual que é o estilo de conteúdo que essa marca precisa hoje? Se ela está começando do zero, ela precisa alimentar o feed. Se ela já está num processo mais avançado, qual estilo de conteúdo falta para ela? Conteúdo para site, para e-commerce? Tem muitos estilos de conteúdo que a gente consegue oferecer para a marca por aqui e que ela precisa, muitas das vezes nem sabe, mas ela precisa, e a gente precisa definir isso também no briefing. Vamos lá? E também, claro, os prazos e os formatos. Quanto tempo essas creators demoram para entregar um roteiro? E para entregar o conteúdo pronto? Como que é esse processo? Você precisa deixar isso claro e definido para a marca, para ela ter uma expectativa de receber o material. Claro que pode ser mais rápido, pode ser um pouco mais devagar, demorar mais, ter ajuste no processo, mas pelo menos uma base para ela entender como que funciona e como que é esse passo a passo também, para ela, né, criar expectativa e receber ali dentro desse tempo. Combinado? Esses daqui são 4 pontos, tá? Simples, mas super importantes, que nunca jamais pode faltar no seu briefing. E eu tenho, claro, meus modelos prontos e adaptáveis, que eu sempre deixo já salvo e pronto para eu usar. E que esses modelos, e se você tem esse material, já te coloca na frente e economiza tempo precioso para você fechar com o seu cliente, por exemplo. Se você mostra que existe um processo por trás, que não é só uma seleção no escuro, que você precisa entender o que ele precisa para conseguir fazer todo esse processo, ele vai te colocar como uma profissional realmente capacitada para fazer esse trabalho. E com o briefing a gente consegue captar isso. Faz sentido para vocês? Tá muito confuso? Estão com alguma dúvida? Dá só um okzinho aqui no chat para eu acompanhar vocês, porque eu acho que não tá carregando todas as mensagens. Tá carregando para vocês o chat? Perfeito. Aqui para mim tá com um delayzinho. Mas perfeito, esse é o terceiro pilar. Combinado? Vamos pro quarto? O quarto pilar, que eu sei que pode ser um dos mais complicadinhos, mas aprender a se apresentar com segurança. E o que seria isso? O que eu falo, né? Pode surgir a dúvida de vocês, Lara, mas o que eu falo se eu nunca fiz uma campanha antes? E a Lara, do ano passado, responde para vocês que isso é possível, tá? Quando a gente tem segurança do que a gente vai entregar. Aqui é onde muita gente trava, muita gente desiste, e ao mesmo tempo, antes mesmo de começar, acaba desistindo, mas é muito tranquilo, porque você precisa de um processo. A verdade é que você não precisa mentir, nem inventar cases de sucesso, nem inventar experiência, você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é entender o processo, tá? Você precisa mostrar que entende esse processo, que sabe entregar de uma forma clara, de uma forma organizada, e que isso tem um valor real para o negócio da marca, né? A marca que está te contratando. E é sobre demonstrar esse domínio nesse processo, e não apenas as cases que você ainda não tem. Se você mostra que entende o passo a passo, que é muito mais do que muitas marcas hoje no mercado, se você mostra o conhecimento, se você apresenta o processo, você transmite confiança. Isso é muito tranquilo, tá? Porque é o nosso trabalho, a gente precisa saber o passo a passo, a gente tem esse passo a passo, e quando a gente entende todo o processo, a gente tem mais confiança de falar sobre ele. Eu mesma comecei assim, com coragem e com posicionamento estratégico. Afinal, hoje no mercado, vão ser raros os profissionais que têm uma case para apresentar de UGC Manager. Está todo mundo começando quase do zero ali, do zero, né? A gente consegue mostrar para vocês um passo a passo para realmente começar mais avançado, mas está todo mundo no início. Então, tem um processo e você não precisa ficar preocupada com isso. Mostrando segurança e mostrando que você sabe esse passo a passo,
você já sai na frente de muita gente que está começando aí do absoluto escuro. Combinado? Tudo ok, amando. Perfeito. E o nosso quinto pilar, nosso último passo, é entregar organização. Gente, isso vale ouro. Eu sempre falei sobre isso, até nas minhas mentorias antigas, mentoria de UGC Creator mesmo, quando eu falava sobre o processo, tinha uma frase que eu falava em toda aula. Facilite a vida do seu cliente. Eu sempre falei isso. Por quê? Se tem uma coisa que as marcas pagam muito bem para ter, é paz de espírito. E eu digo para vocês mesmo, muito bem para ter. Todas elas, tá? É uma coisa comum entre todos os tipos de marca que eu te mostrei aqui. Todas elas querem paz de espírito. Desde as pequenininhas que estão começando a entender, até as grandes operações que já querem escalar para um outro nível. Todas elas precisam de paz de espírito e a gente precisa facilitar a vida delas. Então, quando você mostra esse processo organizado, com prazo claro, com responsabilidade, com alinhamento constante com as creators, mostrando tudo isso, a marca se sente segura e confiante para investir em você. Então, hoje o que você precisa é saber esse passo a passo, é saber oferecer isso para sua empresa. E é isso que diferencia uma GC Manager profissional de alguém que só está começando a conectar pessoas ali num grupo de WhatsApp, por exemplo, que está fazendo isso do total escuro. Então, a gente precisa desse diferencial e para ter isso, você precisa de uma organização e de uma base construída. E o melhor de tudo, que eu já mencionei, mas volto a falar para vocês, você pode fazer isso tudo dos bastidores, de onde você quiser, sem você precisar aparecer, sem depender de postagem, sem depender de gravação, sem precisar criar conteúdo de você mesmo se você não quiser. Você não precisa. Você consegue fazer isso com um passo a passo. Tá tranquilo para vocês? Tá travando? Não travou nada? Tá travando? Acho que só para Lilian. Lilian, reinicia que eu acho que vai dar bom. Por aqui tá tranquilo. O áudio tá ruim para vocês? Vai no quarto, talvez, para dar uma olhadinha. Tipo, no áudio, assim. Qualquer coisa a gente... Tá tranquilo? Pode ser a internet. Vamos lá, então. Esse é o passo 5, tá? Entregar tudo organizadinho e bonitinho para sua marca. Tudo que você conseguir otimizar e facilitar na vida dela, melhor, porque todas as marcas precisam de paz de espírito. E é isso que a gente precisa entregar para o nosso cliente. Vamos fazer um resumo de tudo isso? Quais foram os 5 passos? Esses foram os 5 passos fundamentais. Você acabou de conhecer os 5 passos fundamentais desse processo. Mas, deixa eu ser bem honesta com vocês aqui, tá? Já faz quanto tempo que a gente tá conversando? Quase 1 hora, né? Já deu 1 hora? Deixa eu ser bem honesta com vocês aqui, tá? O verdadeiro diferencial que acelera a sua jornada no GC Manager e mostra para a marca que você realmente está preparado é uma estrutura completa. Se você tem uma estrutura completa, você está assim super acelerado, super avançado na sua jornada. O que seria ter essa estrutura completa? São modelos prontos, né? Como eu mencionei. São planilhas otimizadas, planilhas personalizadas, script de abordagem testado, validado, relatório profissional, templates validados pelo mercado. Então, quando você tem tudo isso, acelera demais a sua jornada. E existem 2 pontos. Você pode começar ali totalmente sem estrutura. Então, você gasta semanas criando essas ferramentas do zero. Isso é possível, mas você começa do absoluto zero, testando, errando, recomeçando. Esse é um dos passos, uma das possibilidades. Ou também começar já com a estrutura. Então, você pode começar com modelos já validados, adaptados e que você pode adaptar rapidamente, personalizar para o seu cliente e fecha campanhas em dias e não em meses. Você consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, né? E é exatamente isso que eu quero que você experimente com clareza e resultados reais daqui a pouquinho no Manager Club, que a gente vai falar mais para frente. Combinado? E o que você realmente precisa, então, é um método claro. De tudo isso que a gente viu, o que você precisa hoje é uma única coisa: um método claro e validado. Porque esse processo não é sorte, não é ter um dom natural, não é nada disso. É ter realmente um passo a passo estruturado que te leva ali de quem está começando do zero, de iniciante, para uma profissional reconhecida pelo mercado, que
tem resultados, entrega resultados. Então, tendo um método claro, você consegue tudo isso. Tá de boa, aqui tá de boa. Então, beleza, vamos continuar. Imagina só uma realidade, tá? Essa nova realidade profissional. Você consegue ter liberdade geográfica. Então, você consegue trabalhar de onde você estiver, em casa, viajando, num lugar que realmente te deixa feliz com a sua família. Você tem essa possibilidade, porque você não depende de nada além de uma internet, de um computador ou um celular. Você tem uma renda mais previsível, porque você tem mais estabilidade financeira com as entradas mensais garantidas no seu contrato, sem depender ali de virais, de gravação ou de ficar fechando contratos, por exemplo. Você consegue escolher seus projetos. Isso é incrível dentro do GC Manager, porque você decide com quais marcas e quais projetos você quer trabalhar. Mantendo, claro, seus valores também. Me fala aqui no chat, você consegue se ver nesse lugar? Você já tentou alguma profissão que falasse sobre isso, que entregasse tudo isso aqui que eu estou entregando para vocês? Consegue imaginar vivendo no digital sem precisar ficar se expondo, ou sendo reconhecida, e sendo, claro, bem paga por um trabalho que você faz nos bastidores? Já imaginou isso? Fala aqui comigo no chat. Deixa eu ver se está atualizando. Beleza. Consigo, sim. Carregando agora para mim. Perfeito. Essa realidade é possível, tá? A gente está vivendo isso hoje, nos últimos 2 anos. A gente está vivendo de GC Manager com o GC, e isso é muito possível. É uma possibilidade que está aqui na sua frente, na sua mão. É só você realmente agarrar e começar a estudar e entender um pouquinho mais sobre o mercado, porque você já vai sair na frente de muita e muita gente. Quero muito, imagino, quero, sim, amo esse lugar. Eu gosto de fazer vídeos, mas quero a gestão. Perfeita. Tenho mais vontade, quero muito. É ótimo, gente, é isso. Opa! Então vamos recapitular rapidinho, vamos voltar um pouquinho? Oh, meu Deus. Recapitular um pouquinho da nossa jornada até aqui. Olha só quantas coisas incríveis vocês já absorveram nesse processo. Vamos ver. Você já descobriu o que é o GC Manager um pouco mais a fundo, já entendeu o que é essa profissão e por que ela está entre as profissões mais promissoras no mercado digital e por que as marcas precisam tanto disso. Você conheceu alguns dos seus clientes, identificou os 3 tipos de marca que estão contratando nesse exato momento esse serviço e que querem, e por que agora elas precisam tanto de você. A gente já mapeou esse caminho, viu na prática os 5 passos iniciais para começar a sua jornada no GC do absoluto zero e já visualizou também o seu futuro e teve essa visão clara do porquê esse profissional pode gerar liberdade, renda recorrente e reconhecimento sem você precisar se expor. A gente já entendeu todo esse processo. E se você chegou até aqui, você já deu um passo muito importante, porque você tem muito mais clareza. Agora existem 2 caminhos. Vou apresentar eles para vocês. O primeiro caminho é guardar essa informação, guardar esses passo a passo, tudo isso, guardar tudo que você aprendeu aqui na gaveta e continuar adiando seus planos e deixar essa oportunidade passar. Ou você pode seguir pela etapa 2 com mais direção, com suporte e com alguém que já percorreu esse caminho e está aqui para te guiar. Então, existem esses 2 caminhos e nesse momento eu vou te apresentar alguns pontos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui que está subindo bastante. Existe hoje esses 2 caminhos e eu quero apresentar para vocês outras possibilidades dentro disso. Mas você pode guardar na gaveta e seguir adiante ou seguir para a próxima etapa. Vamos falar sobre isso. Perfeito. Mesmo que você esteja saindo daqui hoje com mais clareza do que nunca sobre como trabalhar com GC Manager, é impossível, e eu vou explicar por quê para vocês. É impossível eu apresentar tudo que a gente faz e tudo que a gente tem para ensinar hoje em uma única aula. É impossível e eu vou mostrar o motivo para vocês. Eu já comentei, mas a gente já gerenciou mais de 100 campanhas. Hoje, eu acho que nós somos uma das primeiras, ou se não a primeira pessoa que começou nesse mercado no ano passado. E hoje, em 2025, nós já gerenciamos mais de 100 creators. Nós já conversamos, já contratamos, em conjunto com as marcas, mais de 1.200 creators em todo esse processo. Mais de 100 campanhas e mais de 1.200 creators. E são 2 anos de aprendizado, onde a gente criou tudo do zero. Todo o passo a passo do zero, e hoje a gente aplica dentro da nossa estratégia de negócio, em conjunto com os nossos clientes. Então, é impossível ensinar aqui em 1 hora, 1 hora e meia,
todo esse processo para vocês. Eu consegui mostrar o caminho, o mapa, né? Mas pegar na mão e passar por todo esse processo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Porque é por isso, finalmente, eu estava muito empolgada com esse momento, é por isso que eu criei um treinamento completo para te ensinar e mostrar o caminho certinho, do zero até você conquistar os seus R$ 8.000 por mês para mais, como o GC Manager. Eu mostrei que isso é possível. Em uma campanha você consegue fazer 2, 3, 6 mil reais em um único mês. Então, sim, essa realidade é possível. E, claro, nesse processo, com esse treinamento, você vai poupar pelo menos 2 anos de tentativa e erro, de investimentos errados e, claro, de frustrações desnecessárias. Porque a gente está aqui agora, nesse momento, com você, para pegar na sua mão e conseguir te guiar nesse processo de uma forma muito mais rápida. Graças a Deus, Perfeito, vamos lá. Por isso, sejam muito bem-vindos. Eu nem acredito que a gente chegou nessa parte. A nossa primeira turma de Manners Club. A nossa primeira turma é que vai abrir a nossa comunidade de Manners, de GC Manners desse Brasil. E esse vai ser o único passo a passo que você precisa hoje para viver gerenciando campanhas UGCs. Mesmo dos bastidores, mesmo sem aparecer e conseguir fechar contratos gigantescos dentro desse mercado. Então, sejam muito bem-vindos na nossa primeira turma do Manners Club. Vamos falar sobre isso? Eu tenho uma proposta especial para você, tá? E eu quero muito que você preste atenção a partir de agora, porque a gente vai falar, vão ter vários pontos importantes e a gente precisa desse foco total nesse momento. Essa é a proposta. Eu quero que você esteja comigo na primeira turma de GC Manners, na nossa primeira turma, a primeira turma que vai abrir esse mercado oficialmente e que vai colocar profissionais validados, com técnica validada dentro desse mercado. E esse daqui não é um curso, tá? Eu não tô querendo vender um curso para vocês, mas um programa de 6 meses ao vivo comigo. Toda semana a gente vai ter um encontro durante seis semanas ao vivo comigo, que vai te tirar do absoluto zero e te levar aos primeiros contratos. Então, eu não quero só jogar informação para você. Eu quero realmente pegar na sua mão e durante 6 semanas fazer esse acompanhamento com você. Vai ser a sua jornada completa para realmente começar a trabalhar como o GC Manager em 6 semanas. Vocês estão empolgados com isso? Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu abrir vocês. Uau, manda o link já. Perfeito. Só que primeiro eu quero mostrar como que vai ser, tá? Para mostrar que realmente vale a pena e tudo que a gente preparou e tudo que a gente vem preparando com muito, muito carinho e é um dos motivos pelo qual eu estava tão ansiosa para esse momento. Vamos lá. Você vai começar primeiro, desde o início, a entender o seu lugar no mercado. Então, o que é o GC Manager na prática mesmo? Como que é o dia a dia? Quais são as oportunidades reais? E como você pode se posicionar de uma forma profissional, mesmo sem portfólio ou sem experiência? Do zero. Você vai entender os fundamentos e o posicionamento. Então, como escolher a marca certa para você, como abordar do jeito certo e como montar uma proposta que realmente gera confiança. E nessa etapa aqui, quando a gente chegar nesse passo, você já vai ser capaz, já vai conseguir fechar suas primeiras campanhas, tá? Ali nas 3, 4 primeiras semanas, a gente quer que isso já esteja acontecendo. Tendo essas informações, isso daqui já é suficiente para que você consiga fechar as suas primeiras campanhas como o GC Manager. Nas 4 semanas, você vai sair, nas 4 primeiras, você vai sair dominando como montar um briefing, como selecionar as creators certas para a marca, como revisar os roteiros com olhar crítico, como organizar tudo isso, todo esse processo com mais confiança e fazer exatamente como hoje eu faço, exatamente como a gente oferece hoje para os nossos clientes. Então, você vai entender todo esse processo ali já nas primeiras 4 semanas. Você vai aprender também sobre expansão e escala. Então, você vai aprender a negociar com mais autoridade. Você vai saber organizar os pagamentos dessas creators ou o pagamento desse processo de forma mais profissional. Você vai aprender resultados, vai apresentar resultados, com impacto e transformar essas campanhas em contratos fixos e mensais. Então, você vai ter esse cliente fixo com você. E é isso que a gente vai ensinar também na aula de autoridade e como fechar esse contrato. E também, deixa eu me tirar daqui, senão eu não vejo, gestão profissional de campanhas. Então, eu vou te apresentar também meu plano pessoal de expansão para quem quer escalar o negócio, montar a equipe própria,
aumentar o ticket médio e se tornar referência no mercado de GC. Me conta aqui, já tá bom para vocês? Vocês estão entendendo todo esse processo? Cabeça tá explodindo, bicha, tô ansiosa. Chocada. Chocada. Quando a gente estava montando isso, minha cabeça estava explodindo. Eu falei, meu Deus, a gente literalmente vai pegar na sua mão e fazer todo o processo com você. E é isso que a gente vai entregar no Manners Club. Muito. Perfeito, perfeito. Isso daqui só nas 6 semanas de acompanhamento, tá? Mas vamos lá para as próximas etapas. Com tudo isso aqui, você já consegue fechar seus primeiros trabalhos. Com todo esse passo a passo e com todas essas semanas, você já vai conseguir fechar seus primeiros clientes e começar a ver resultado nas suas primeiras semanas. Mas pensamos além. Vocês estão preparados? Porque essa parte aqui, quando a gente estava montando, eu fiquei, meu Deus, não é possível. Bom demais. Parcela em quantos? Perfeito, vamos lá. Nós preparamos bônus. É óbvio que a gente ia ter bônus para você que ficou até aqui o final. É óbvio. E são bônus muito especiais que a gente montou com muito carinho. E eu quero apresentar para vocês agora. Então, além dessas 6 semanas comigo, ao vivo, uma vez por semana, além de tudo isso, nós vamos ter bônus especiais para vocês. Vamos lá? O primeiro bônus. Lara, eu não sei por onde começar, não sei se isso é para mim. Esse guia, a gente desenvolveu um guia, e esse guia vai te destravar de absolutamente tudo. Então, é o bônus 1. Você vai receber um guia completo para isso. Você recebe um mapa para parar de travar e já começar na direção certa. Dos primeiros 7 dias. Esse vai ser o primeiro bônus. O segundo bônus é um direcional de respostas. Mas, Lara, e se a marca me perguntar uma coisa que eu não sei? Não tem problema, tá? A gente vai ter um modelo de proposta e de respostas prontas para você conseguir apresentar, para você conseguir entender ainda mais a fundo na prática como funciona tudo isso, e mesmo que seja a sua primeira vez, você vai ter essa confiança. Terceiro, você vai receber uma case simulada. Gente, isso daqui, para mim, é surreal. Por quê? Vamos lá. Lara, será que vão confiar em mim? Você tem essa case simulada baseado em campanhas reais e em modelos de relatórios profissionais. Então, você vai ter muita mais autoridade, você vai entender o processo e vai ter essas cases para apresentar. Esses são os 3 primeiros. Me fala se vocês querem mais, porque nós temos. Vamos lá. Quarto, você vai receber também uma aula extra de campanhas de contratos fixos. Isso daqui é tão importante, tão importante. Lara, fechei minha primeira campanha, mas e agora? O que eu faço? Você vai aprender a transformar uma campanha que você fechou, sua primeira campanha, em um contrato fixo mensal de R$ 2.000 ou mais. E é super possível, porque a gente faz isso sempre, tá? Tendo um processo, mostrando toda essa estrutura, você consegue fechar um contrato fixo com seus clientes. Então, você vai aprender isso na aula avançada de contrato fixo. Você tá doida, mulher? Que isso? Vamos lá que tem mais. Quinto, aula avançada de captação semanal. Então, Lara, eu quero crescer, mas eu não sei como escalar. Nós criamos um processo de prospecção com, claro, consistência, estratégia, para você captar pelo menos uma marca por semana sem ficar dependendo da sorte, porque você vai ter um processo. Então, ali nas suas primeiras semanas, você já consegue estar aplicando isso e fechando seus primeiros clientes. Tá maluco, bicho? É isso. Meu objetivo aqui é pegar na mão de vocês. Só que vocês não estão preparados para o 6, tá? E o 6, ele tem uma informação muito importante, que eu preciso que vocês prestem atenção, para que não venham com essa dúvida depois, porque realmente ele é um ponto muito importante. Vamos lá? 6. Sessão individual comigo 1 a 1. Mas calma, porque esse bônus aqui vai ser só exclusivo para as 4 primeiras pessoas que fecharem com a gente, que entrarem para o Manners Club, combinado? Como que vai funcionar a sessão individual comigo? Vai ser uma sessão individual que você pode usar em qualquer parte do processo. No início, se você precisar, ou no final, ou quando você fechar com a sua primeira marca, por exemplo. Essa aula vai fazer total diferença na sua caminhada, porque ali a gente vai conversar tete a tete, entender como que está o seu processo, o que, que você precisa, qual a sua maior dor hoje, qual a sua maior dificuldade, e a gente vai conseguir fazer isso de forma personalizada, mas só para as 4 primeiras, combinado? Vocês gostaram dessa? Porque para mim, assim, tudo. Já quero. É isso, mas claro, vamos relembrar, só para as 4 primeiras que entrarem para o Manners Club, combinado? A sessão individual e você pode usar em qualquer parte do processo. E por último, mas não menos importante, fazer parte da nossa comunidade exclusiva, que vai ser um grupo só com realmente alunas comprometidas com o mesmo objetivo, que é crescer como GC Manners e entender muito mais sobre os bastidores
das grandes campanhas, que hoje a gente participa por cima, mas você vai entender muito além disso, realmente entender os bastidores. É um ambiente 100% seguro, nossa comunidade, sem julgamento, sem nenhuma pergunta que você fizer lá é boba, a gente vai acolher tudo que você precisar. Claro, você não está sozinha nesse processo. Eu sei o quão difícil é você começar sozinha e sem entender como fazer esse passo a passo, do completo breu, assim, sem saber por onde começar. Meu Deus, como que eu faço? Onde eu começo? O que eu tô errando? Por que não deu certo? Relaxa. Na nossa comunidade exclusiva, a gente vai tirar todas essas dúvidas e vai ser incrível. Meu Deus, tirou um peso até das minhas costas, de tão ansiosa que eu tava para contar tudo isso para vocês. Vocês gostaram? Eu pagaria 10 pau nisso. Ai, sim, sim. Eu montando isso daqui, minha cabeça estava assim: "Meu Deus, o pessoal vai surtar". Eu estava entalada para contar isso para vocês. Mas esses são os bônus. Então vamos revisar? Vamos recapitular tudo rapidinho para vocês verem o quanto isso vale a pena, tá? Para entrar na comunidade Manager Club hoje, porque, claro, é a nossa primeira turma e tem algo muito especial para vocês por aqui. Você vai conseguir o conteúdo principal, tá? Vamos começar ali do básico. As 6 semanas comigo, ao vivo, nossos encontros, um método completo do zero aos mais de 8 mil reais por mês, porque essa é a nossa meta, fechar contratos desde o início. Então a gente vai sair do zero, do completo zero, para mais de 8 mil por mês, e a gente precisa disso, e a gente vai conseguir fazer esse processo com vocês durante essas 6 semanas. Você vai aprender tudo sobre gestão de campanha UGC, todo esse processo. E também você vai ter um suporte direto comigo e com o pessoal da minha equipe. Esse é o conteúdo principal, mas além de tudo isso, como eu apresentei para vocês, tem os bônus também, que são os bônus exclusivos. Ferramentas prontas para você usar, óbvio, ferramentas validadas, aulas estratégicas avançadas que você vai receber também, sessão individual para as 4 primeiras, lembrando, só para as 4 primeiras que fecharem, mas vocês vão receber também uma sessão individual comigo, que pode ser usado no momento que você estiver confortável para isso, e acesso à nossa comunidade exclusiva. Muita coisa, hein? Conseguimos recapitular tudo aqui, mas vamos lá. Cada um desses bônus foi pensado, claro, para que não surja nenhuma dúvida, nenhuma objeção. E, opa, acelerar, claro, seus resultados também te dá ferramentas que sozinhas, essas ferramentas sozinhas, já valeriam muito mais do que o valor do curso. E eu vou mostrar para vocês. Combinado? Um pouquinho sobre essas ferramentas e o quão preciosas elas são. Perfeito. O valor real do bônus, tá? Esses são os valores reais desse bônus para você entender o quão valioso é tudo isso e o quão avançado vai ser esse material que vocês vão receber. Os primeiros 7 dias de ação, porque é um guia prático completo do passo a passo, principalmente para você que está começando do zero. A gente não venderia por menos de 297. Modelo de propostas, daqui eu recebo tanto no Instagram o pessoal me perguntando como que é o seu modelo de proposta, como que você faz. Eu recebo muito essa dúvida, então também vocês vão receber isso como bônus. Cases e relatórios, isso daqui é uma das coisas mais avançadas que a gente fez por aqui, porque são materiais profissionais e completos. Então, case e relatório a gente não passaria por menos de 497 para vocês. Aulas avançadas, pelo menos de contratos fixos mensais, de conteúdos avançados exclusivos, a gente não passaria por menos de 397. Prospecção escalável e, claro, a mais queridinha de todas, a nossa sessão individual, tá? Então, isso daqui para mostrar o quanto já vale a pena vocês fazerem parte do Manager Club e o quanta coisa vocês vão receber em todo esse processo. Isso sem contar, claro, o nosso encontro semanal, as 6 semanas que vocês vão passar comigo. Então, calma. As 6 semanas, perdi aqui no slide, gente, desculpa. As 6 semanas que a gente vai passar em conjunto e a minha experiência real gerenciando mais de 100 campanhas com mais de 1.200 creators. Então, vocês vão receber tudo, tudo que eu posso oferecer e tudo que eu sei hoje eu vou apresentar para vocês, tá? Isso daqui não sairia por menos de 2.482 e eu tô falando só dos bônus, tá? Só da parte dos bônus. Isso já sairia, assim, um valor muito diferente do que a gente quer propor aqui para vocês hoje. Combinado? Estão comigo? Vamos recapitular então os valores. Só os bônus, fácil, 2.482. Mais os conteúdos ao vivo, mais o suporte, mais a comunidade, mais todas as ferramentas que a gente vai entregar. O total seria pelo menos de R$ 3.600.
contando isso muito baixo, tá? Eu, inclusive, conversei com alguns players, algumas pessoas do mercado digital, quando a gente foi no Fire, que, para quem não conhece, é um dos maiores eventos hoje do digital, e a gente bateu um papo com algumas pessoas. Uma campanha que você fecha hoje, como a GC Manager, vamos começar do básico, do mais básico hoje que a gente fecha é R$2.000. Uma campanha ok, 4.000. Você consegue fechar isso de uma forma muito fácil em um único mês. Isso mais do que pagaria. A gente já gerenciou 20 campanhas em conjunto. Então, assim, esse mercado tá aí para isso e essa possibilidade existe. Então, mais do que pagaria qualquer investimento que você faria aqui. Mas a gente decidiu, obviamente, fazer algo diferente. Principalmente porque essa é a primeira turma. Combinado? Vocês estão comigo? Perfeito, vamos lá. Eu pensei assim, se eu quero realmente formar uma turma forte de GC Managers, né? Para vocês entrarem, inclusive, agora na Black Friday, que está quase aí na nossa porta, e faturar já bem nesse primeiro momento. E principalmente para vocês começarem 2026 voando. Porque janeiro, gente, é o melhor mês para você começar no mercado digital. Inclusive, quando eu comecei o meu processo, maio e janeiro é um dos melhores meses para você conseguir fazer dinheiro no digital. E eu te conto por quê. As marcas, elas estão voltando com tudo. Depois da virada do ano, das férias, elas estão começando com tudo e elas estão começando ali do zero, com diversas novas metas. Porque tem um maior faturamento também, as pessoas estão investindo muito mais nas empresas, elas já estão começando a pensar em toda essa estrutura do ano. E claro, como mencionamos, a Black Friday, que é uma das maiores oportunidades para você já começar a fazer, porque essa oportunidade já está batendo na sua porta, a Black já está quase aí. Então, quem estiver pronta para pegar tudo isso de primeira, e eu quero que vocês entendam isso comigo, tá? Eu quero que vocês venham aqui porque essa parte é bem importante. Eu quero que o valor da inscrição não vai ser, como a gente apresentou aqui, R$3.600. Vocês podem ficar muito tranquilas. Não vai ser esse valor, principalmente para nossa primeira turma. Não vai ser esse valor. Não vai ser nem metade disso, tá? Não vai ser R$1.800. Nem 1.200. Gabriel, meu Deus, o pessoal vai surtar com isso. Eu já tô nervosa. A gente não vai passar isso para vocês, tá? Hoje, para entrar e ter acesso ao Manager Club, para tudo isso que a gente falou, tá por 12 vezes de 103,11 no cartão de crédito, se você quiser parcelar, ou à vista de 900 por 997. Todas essas semanas, todos esses bônus, tudo isso por 997. O que vocês acharam disso? Me conta. Meu Deus, tô gelada, babadeira. Quem não entrar é maluco. Maluco sou eu, gente. Acho que maluco sou eu. Eu vou contar pra vocês porque tem mais uma coisa. Ai, gente, eu criei essa apresentação falando assim: socorro, isso não é possível. Tem mais uma coisa. Claro, obviamente, só pra quem tá aqui online comigo, né? Só pra quem tá aqui. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Estão preparados? Segura. Porque hoje tem uma condição especial só até meia-noite. E essa condição especial te dá mais R$100 de desconto. Gente, socorro, por 897 à vista, tá? Ou se você quiser parcelar, claro, 12 vezes de 92,77. Vocês estão entendendo isso? Eu tô vendo aqui só o chat assim, ó. Sim, a gente criou esse desconto especial justamente porque essa é a nossa primeira turma de GC Manners, é a nossa primeira turma do Manners Club, então não tinha como eu fazer de uma forma diferente. O nosso objetivo aqui é realmente te trazer resultados e para isso a gente precisa facilitar esse acesso. Por esse motivo, estamos abrindo hoje para vocês até meia-noite, tá? Quem não aproveitar até meia-noite vai voltar para o valor original, mas até hoje, à meia-noite, por 897. Combinado? E lembra, tem o bônus para as 4 primeiras que entrarem, que vai ser uma sessão individual comigo e também com o pessoal da minha equipe para a gente revisar tudo da sua jornada, todo o passo a passo e montar com vocês a estratégia ideal desse processo. Combinado? Tô tentando ler aqui em conjunto, mas vamos lá. O negócio tá doido, chocada. Perfeito. Então, atenção, porque o bônus, né, só vale para as 4 primeiras pessoas e também, eu acho que é isso. É isso, gente. 897. Abrimos oficialmente. Meu Deus, saiu o peso das minhas costas agora 100%. Vocês estão animados? Porque eu tô demais. Eu tô muito animada. E, com tudo isso, eu queria apresentar para vocês dois últimos detalhes, tá? Que isso aqui é bem importante, que é a nossa garantia.
Se você chegou até aqui, sente um friozinho na barriga ou tem alguma dúvida, eu entendo completamente, tá? Às vezes tomar uma decisão importante assim, dá um friozinho na barriga, dá um certo medo, mas não tem problema, porque eu vou te oferecer 2 garantias. Bicho, o link. Tô chegando lá, gente, juro. Eu vou disponibilizar, inclusive, no QR Code aqui pra vocês e vai facilitar. A gente vai mandar no grupo, vai colocar aqui no chat também. O Gabriel vai soltar daqui a pouquinho. Mas eu preciso rapidinho só falar sobre a parte de garantia, combinado? Eu tenho 2 garantias poderosas pra vocês. Você não tem que perder nada e você vai ganhar tudo e você vai entender agora o porquê. A primeira garantia são 7 dias. Então, você comprou hoje, passou 7 dias, teve acesso à nossa plataforma de ensino, à nossa comunidade exclusiva, interagiu com os outros alunos, conheceu todo o ambiente, a metodologia, mas não curtiu por algum motivo. Não tem problema. Combinado? Em 7 dias, se qualquer parte desse momento, em 7 dias, você decidir que isso não é para você, é só você enviar um e-mail pra gente e eu devolvo 100% do seu dinheiro no prazo de 7 dias, sem nenhuma pergunta. Não tem problema, sem burocracia, sem problema. A gente vai continuar amiga, a gente não vai perder nada e em 7 dias a gente consegue fazer essa devolução. Combinado? Fechou. Agora, a última coisa que, assim, quando o Gabriel me falou, eu falei, não sei se isso é possível, Gabriel, você é louco. O Gabriel é o nosso ADM, pra quem não conhece, lá do grupo. Acredito que vocês já tenham visto. Mas, vamos lá. Nossa garantia 2. É realmente para mostrar para vocês que eu confio nesse método. Que esse método é validado, que a gente passou por esse passo a passo e que isso é possível, tá? Então, se você estava com dúvida, se você estava com peso nas suas costas, eu quero tirar isso 100% de você e te apresentar a nossa garantia número 2, que é uma condição de resultados. Se você aplicar todos os métodos, se você assistir todas as nossas aulas, aplicar coisa por coisa, o método completo que eu ensino para você, se você comprovar que seguiu esse passo a passo, todo esse treinamento, eu garanto que se você realmente não tiver um resultado, se você seguir tudo isso que a gente está propondo para você e você não tiver um resultado, a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá? 100% do seu dinheiro. Só que o Gabriel colocou uma coisa absurda. A gente vai devolver R$ 500 de reembolso se você passar por todo esse processo. Além do pagamento de 100%, mais R$ 500 no seu bolso se você fazer todo o passo a passo e não conseguir nenhum resultado. A gente vai te pegar, vai pegar você na sua mão e a gente vai passar por esse processo. Sai, gente. Sim, sim. É isso, porque a gente realmente confia nesse método. A gente vai, literalmente, pegar na sua mão e fazer todo o passo a passo. E é impossível você não conseguir nenhum trabalho seguindo todo o passo a passo dessa estrutura que a gente montou para vocês. Vocês estão entendendo isso? Top demais. É isso, gente. Mas vamos lá. Eu confio realmente nesse método. A gente está trazendo resultados. Só com algumas pessoas que a gente conversou e apresentou esse lado, já tivemos alguns resultados e alguns fechamentos, mesmo sem participar disso. E eu estou aqui dando garantia tranquilamente para vocês que é literalmente impossível você não fechar nenhuma campanha se você seguir tudo à risca, se você passar por todo o treinamento e não conseguir fechar nada. Você vai conseguir e a gente está aqui para isso. Fechou? Vamos abrir oficialmente então? Top demais. Bom, o risco é meu, a decisão é sua, é hora da gente agir, é hora da gente começar. E, claro, não deixar a insegurança te impedir de conquistar a liberdade financeira que você merece e ser uma profissional super reconhecida. E para essas garantias, você literalmente não perde nada, combinado? É isso, tá na mão de vocês. Vamos começar isso, vamos fazer isso acontecer. Logo, logo a gente começa a nossa primeira turma. E se faz sentido claro para vocês, se você sentiu que essa oportunidade é para você, se você quer ter essa liberdade, essa estrutura, sem precisar aparecer e sabendo que essa é a hora exata, a gente está abrindo oficialmente aqui. O link já está disponível, Gabriel? Eu tô me tremendo. Não tá? Gabriel, solta pra gente. Gabriel vai soltar agora para vocês, tá? Aqui no chat, lá no nosso grupo de WhatsApp. É só você clicar, garantir sua vaga com todos os bônus e o desconto especial, que é só para hoje. Fechou? Tá livre? Tá disponível? No grupo, gente. É só dar uma olhadinha lá no grupo, tá? É só correr e dar uma olhadinha lá. Bom, sejam muito bem-vindos ao Manage Club. Agora vocês têm 3 caminhos para vocês escolherem, tá? O primeiro caminho é seguir a vida como se nada tivesse acontecido.
E vamos combinar, se você chegou até aqui, alguma coisinha mexeu com você nesse processo. O segundo é ir atrás de informação, descobrir por tentativas, erros, perder tempo e pode ser que não funcione. Você pode travar em todo esse processo. E o terceiro é fazer parte da nossa turma do Manners Club. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Isso daqui é uma escolha que a gente realmente fez, é um processo que a gente fez para que vocês tenham confiança em passar por tudo isso com a gente quer realmente pegar na sua mão e te mostrar o passo a passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição, pode me chamar, pode chamar o Gabriel. Tem perguntas? Vamos responder algumas? Arrasou. Tô dentro. Caraca, temos perguntas. Vamos lá, então. Quantas vezes... Vamos lá para perguntas comuns que a gente recebeu por aqui, tá? Eu vou ler e vou respondendo para vocês. Quantas vezes eu posso assistir a aula? Terá acesso, vocês, todos aqui, vão ter acesso por 1 ano, tá? 72 horas depois da nossa aula ao vivo, vocês vão ter acesso à aula gravada na nossa plataforma. Então, isso é bem tranquilo. Até quando você vai ter acesso ao curso? Durante 1 ano. 1 ano você tem acesso completo ao nosso curso, às aulas gravadas, a toda a comunidade, a todo o processo. O valor pode ser parcelado? Sim, pode ser parcelado em 12 vezes, é só clicar ali no link que a gente mandou para vocês. Posso assistir em celular, tablet? Pode, você pode assistir de qualquer dispositivo. Vai ensinar como precificar? Obviamente, a gente vai ensinar esse processo, vai mostrar como fazer isso dentro do Manners Club, tá? Como a gente vai, como você faz esse processo. Vamos ensinar precificação. Eu estou iniciando o GC agora. Não vai ficar confuso para eu iniciar? Olha, você não precisa necessariamente ter passado por um processo dentro do GC. É muito legal que você conheça e a gente vai apresentar esse mercado também para você, para que você saiba escolher, por exemplo, os creators ideais, como achar essas creators, mas não necessariamente você precisa trabalhar com o GC. Porque, como eu já falei, você não precisa aparecer, você não precisa dar a sua cara, gravar o conteúdo. Você precisa entender sobre gestão e entender o processo. Combinado? Então, para começar, como manager, é bom já ter nome no GC, né? Eu posso começar? Como seria esse processo? Não, você não precisa ter um processo dentro do GC, tá? Como a gente falou, você só precisa entender o passo a passo para a gestão de campanha. Você não precisa ter um portfólio GC, você não precisa trabalhar no GC. Dá para começar já na Black agora como manager? Óbvio, a gente está aqui para isso. Nas primeiras semanas eu já quero mostrar esse passo a passo, como você pode fazer isso, tá? Então, sim, é possível. Minha maior dificuldade é a parte de prospecção. Perfeito, a gente vai passar por esse processo. Inclusive, dentro do bônus, você já vai ter uma aula sobre isso, um passo a passo sobre isso, tá? Então, tranquilamente, você vai conseguir fazer suas prospecções. Vai ser pelo Hotmart o acesso dos conteúdos. Sim, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a nossa comunidade, sobre como ter acesso a tudo, mas dentro do Hotmart. Confirmado, né, Gabriel? É isso mesmo? É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Estou muito feliz de oficialmente ter jogado isso aqui para vocês, oficialmente ter falado sobre a nossa comunidade. A nossa meta é que seja a maior comunidade de managers desse Brasil. Então, a gente está aqui para fazer isso acontecer. A nossa primeira turma, eu tenho certeza que vai ser incrível. Parabéns por vocês terem tomado essa decisão. E eu vejo vocês em alguns dias, algumas semanas. Vamos definir a data certinha. Eu vou mandar lá para vocês no grupo. Mas, oficialmente, daqui a pouco a gente começa a nossa primeira aula. Combinado? Beijo, gente. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijo!